E aí galera, beleza? Paulo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, e no vídeo de hoje uma breve análise de um fone de ouvido da hora que a Gearbest me mandou para testes, o QCY-T2C, que também é chamado de T1S. Avaliar fones de ouvido é algo meio complicado, pois não tem como demonstrar para vocês como o áudio realmente fica, então lembre-se que eu meio que me baseio nas minhas preferências de áudio. Começando pelo seu case, utiliza um material bem simples, em plástico, com a tampa meio translúcida. Como todo fone de ouvido Bluetooth nesse estilo, ele comporta uma bateria de 800 mAh. A tampa translúcida serve justamente para você visualizar o LED de carregamento dos fones, que ficam na cor vermelha enquanto carregam, e se apaga logo após completar a carga, com mais ou menos aí uns 60 segundos na luz branca para indicar que estão 100% carregados. Na frente, logo embaixo do relevo para abrir a tampa, possuímos dois LEDs que servem para indicar o status da bateria, piscando verde enquanto carregam, ficando acesos em verde quando completa a carga, mas isso eu vou falar depois. A minha preferência é sempre por bons graves e equilíbrio em médio e agudos. De preferência que não haja diferença entre o volume mediano e o volume máximo, ou seja, sem distorções. O T1S se mostrou bem fiel em qualidade sonora, com suas ressalvas. O grave não é exageradão, mas é bem presente quando necessário, casando muito bem tanto para músicas eletrônicas quanto para um rock pauleira. Os médios são perfeitos, não deixando aquela aparência abafada que alguns fones geralmente deixam. Os agudos não são perfeitos, em algumas músicas é perceptível um certo aumento nesses tons, bom para dar aquele efeito de volume, mas ruim para uma experiência equilibrada de áudio. Isso estraga a experiência no geral? Não, o áudio é limpo, nítido e com bons graves. Mas em volumes mais altos os agudos vão se sobressair e pode causar um leve incômodo para quem é mais sensível. Lembrando também que é um fone de menos de R$ 100, então ele tem que ter essas ressalvas sim. Seu isolamento de áudio é ótimo, mas fique atento ao usar ele na rua. O estilo intra-auricular é um dos meus preferidos, mas a ergonomia do fone precisa ser muito boa para entregar um conforto decente. O QCY-T1S entrega um conforto mediano. Um ponto positivo é ele não necessitar de nenhum suporte no seu ouvido, sendo uma simples cápsula presa no seu ouvido pela própria borracha do auricular, que inclusive vem em 3 tamanhos diferentes. Seu encaixe no ouvido é bem específico, é preciso deixá-lo num ângulo exato para não causar incômodos, mas rapidamente você pega o jeito. Mas agora vai uma crítica minha a todos os fones de ouvido nesse estilo, que seria colocar o botão de ação na parte oposta ao auricular. É uma péssima ideia, ainda mais num fone intra-auricular. Meu ouvido parece estar sendo estuprado cada vez que eu preciso apertar esse botão. Claro que isso não acontece em fones que possuem o tal do botão sensível ao toque, mas nesse caso aqui, que é um botão clicável, e você tem que fazer uma pressão para ele clicar, dá um certo incômodo que, é complicado. Falando em botões, alguns detalhes sobre os botões de ação do fone de ouvido de maneira bem resumida. Apertando uma vez, independente do lado, a música é pausada. Segurando, independente do lado, ativa o assistente de voz do celular. 2 toques do lado esquerdo, volta uma música. 2 toques do lado direito, avança uma música. Para desligar, basta segurar o botão por 2 segundos, independente do lado, ambos os fones serão desligados. Para ligar, basta segurar o botão, mas é necessário segurar o botão dos 2 fones de ouvido ao mesmo tempo. Claro que se você tirar ele da caixinha, eles também se ligam e pareiam automaticamente. Um ponto não pensado pela marca é no caso do usuário estar utilizando apenas um lado do fone e precise trocar de música. Se ele estiver com o lado esquerdo, por exemplo, só é possível voltar para a música anterior dando 2 toques, tal como se ele estiver com o lado direito, só é possível avançar para a próxima música. E isso é uma coisa que poderia ser muito bem contornada, dando 3 toques ou 2, enfim. Não pensaram nisso e infelizmente se você tiver principalmente com o fone de ouvido esquerdo e queira avançar a música, você vai ter que puxar o seu celular do bolso e trocar a música manualmente, porque pelo fone não vai rolar. Utilizando o Bluetooth 5.0, o pareamento por aqui é um pouco delicado, mas não muito diferente do padrão TWS que vemos atualmente. Ao parear pela primeira vez, seu celular vai identificar o lado direito e o lado esquerdo do fone separados. Ao parear um dos lados, a unidade pareada automaticamente já se pareia com a outra. Simples, não é? Bem, na teoria, até você precisar utilizar apenas um dos lados. Se for o lado que você pareou anteriormente, vai funcionar tudo normal. Agora, se for o lado que geralmente é pareado automaticamente via TWS, vai ser necessário você realizar outro pareamento. Então, para evitar dor de cabeça, o que eu sempre recomendo, tire apenas o fone de ouvido do lado esquerdo, realize o pareamento, coloque-o de volta na case e repita o passo com o lado direito do fone. Toda vez que você tirar apenas um dos lados, seu celular já se conecta automaticamente em cada um deles.
O sinal é estável, suporta até 10 metros de distância e não possui delay. A conexão automática também é bem rápida, não demorando mais de 2 segundos para os dois se parearem. Lembrando também que ele faz um avisinho sonoro para você se ligar que os dois parearam. E finalizando com a sua bateria, como eu disse anteriormente, o case possui 800 mAh de bateria e cada fone possui 43 mAh. Assim, dando para dar 8 cargas completas no par de fones. A autonomia média dos fones em reprodução é de 4 horas, fazendo um cálculo simples, com uma carga da case você consegue chegar até 32 horas de reprodução. Claro que não é contínua, não será um fone que você vai utilizar em uma viagem longa, por exemplo, mas para o uso do dia a dia, como no ônibus ou fazendo algum esporte, a bateria dele atende perfeitamente. O carregamento é feito apenas colocando o fone dentro da case, e para carregar a bateria da case basta ligar o cabo USB na parte de trás dela. O manual recomenda utilizar uma saída 5V, então uma USB de computador já deve servir. O indicador de bateria da case é bem medíocre, são dois LEDs, verdes. Quando estão os dois acesos, significa que a carga está completa. Quando um deles está aceso e o outro está piscando, significa que está acima de 50%, porém carregando. Caso esteja apenas um LED piscando, significa que está abaixo de 50%, mas ainda carregando. E por fim, se ele estiver desconectado da USB com os dois LEDs piscando, significa que a bateria está no final e em breve o case vai ficar sem bateria. Só tem um leve detalhezinho que chega a ser até engraçado. Se acabar a bateria da case durante o carregamento, os dois fones de ouvido vão se ligar sozinhos e parear no seu celular. Porque aparentemente o fato deles começarem a carregar é um sinal para eles desligarem. Aí nesse caso, você precisa ou ligar a USB na case para daí carregar ela de volta, ou segurar o botão de um deles para desligar os dois, e é isso aí. Bem, como eu disse, tudo isso é bem simples de certa forma. Tem esses probleminhas, mas você até tolera por ser um produto barato. Só é possível saber a carga da case se você plugar ela na USB. Não há nenhum botão que ative as luzes indicando a carga. Então, nesse sentido, é uma coisa que pode te deixar na mão se você não for do tipo que vai estar sempre carregando ela. Embora no meu uso, eu demorei quase uma semana para descarregar a case completa. Custando aproximadamente R$ 95,00 na Gearbest, o Case YT1S não é apenas um concorrente, é também superior ao Redmi AirDots, entregando um áudio limpo e nítido com graves legais, um Bluetooth estável e sem delay e com uma boa bateria. E vale a pena? Bem, ao meu ver, vale bastante. Eu curti ele, no meu uso no dia a dia mesmo, eu usei. Eu não sou muito fã de fones de ouvido Bluetooth por conta de você ter que sempre carregar um estojinho junto para guardar eles no final, mas no quesito de experiência, de qualidade sonora, de conforto, eles me agradaram muito bem, inclusive entregando uma experiência muito melhor do que aqueles da Blitzwolf que eu testei no início do ano. Antes de finalizar o vídeo, quero deixar meu obrigado ao Gearbest por me enviar esse fone para testes. Caso você tenha interesse em comprá-lo, vou deixar o link na descrição, lembrando que comprando por ele você ainda me dá uma moral com a loja para trazer cada vez mais produtos novos para vocês. E bem, não esquece de dar o seu like no vídeo se você curtiu a análise, se você vai comprar ele. Se você tem qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo. E também não esquece de se inscrever no canal para não perder mais vídeos de unboxings, reviews e vale a pena. Beleza, galera? Falou, até o próximo vídeo.